Olá, amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A prof também está bem, está com saudades, mas está bem, está se cuidando para voltar, certo? Voltar a ver vocês, a poder dar abraços, para poder dar beijo, para poder ensinar e aprender junto com vocês, certo? Então, hoje nós vamos vir a corrigir a página da apostila que a prof deu na aula passada, tá? Então, vamos pegar a apostila na página 46, que foi a lição de casa que a prof deixou semana passada. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente poder corrigir tudo junto. Então, vamos lá. Indo na apostila, nós temos lá a lição de casa. Nós já lemos o texto de como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem. Então, temos os exercícios aqui embaixo. Eu ainda falei sobre essa imagem. Imagine a gente abrir a janela do nosso apartamento e dar de cara com um dinossauro desse tamanho de boca aberta para a gente. Imagine que assustador que não seria, certo? Então, vamos lá. Diz assim: o que você faria se estivesse andando pela rua e um dinossauro surgisse? Correria assustado ou ficaria para tirar umas fotos? Imagine, gente, será que a gente conseguiria ficar ali tirando foto do dinossauro e o dinossauro com aquele pezão vindo para cima da gente? Ah, eu iria correr, com certeza. Eu iria ficar muito assustada e iria correr para poder me proteger, né? E dois, se o Tiranossauro Rex ainda existisse, será que ele poderia ser domesticado? Eu acho que ia ser bem difícil de domesticar, deixar um Tiranossauro Rex igualzinho um cachorro ou um gato. Meu Deus, primeiro, como é que eu ia guardar um Tiranossauro Rex dentro da minha casa? Não teria como, né? Você gostaria de ter um em casa? Ou seria muita maluquice? Ah, eu gostaria de ter, mas acho que ia ser bem maluco, né? Eu ia guardar quando? Imagine o tamanho da minha casa para eu guardar um Tiranossauro Rex. Nossa, ia ser bem difícil. Né? Então, releia o título do texto. Como seria se a Terra, se os dinossauros ainda existissem? Então, olha a palavra existissem marcada ali. Ela está mais escura para a gente poder analisar. Este é um verbo, o verbo existir. Então, analise o verbo destacado. Ele expressa o quê? Uma ação ocorrida no passado, uma ação que se realizará no futuro, ou uma ação que poderia ter ocorrido. Então, se os dinossauros não existem mais, certo? Então, ela expressa o quê? Uma ação que poderia ter ocorrido, né? Então, assim, ela não foi ocorrida no passado, porque hoje eles não estão mais no nosso presente. Então, essa era uma ação que poderia ter ocorrido se eles existissem, certo? Encontre no texto outros verbos que transmitem a mesma ideia e transcreva-os aqui embaixo. Então, tá lá. Vamos ver, então, pelos verbos. Está lá no texto. Poderíamos, lembrando que esses verbos têm acento no i, certo? Servissem, vírgula. Poderia é outro verbo. Outro. Poderiam também é outro verbo. E desenvolvessem é o outro verbo que está lá, certo? Então, nós temos estes verbos lá naquele texto que a gente leu sobre os dinossauros. 5. Escreva nas linhas a seguir o nome de filmes que você possa ter visto de dinossauros. Se não conhece, pesquise alguns e leia na próxima aula para os seus colegas. Então, o exercício 5, nós vamos ter que cada um vai ter que ler o seu em sala. Eu lembro de ter assistido o Jurassic Park. Foi um filme de dinossauro que eu lembro ter assistido.
Tem mais muitos outros filmes, certo? Mas eu vou colocar esse porque eu lembro que eu assisti várias vezes este filme porque eu gostei bastante. Aí nós temos aqui, tá? Este livro, que é Pequenas e Grandes Histórias dos Animais Extintos. Então, aqui conta, né? Ele apresenta algumas informações reais, mas algumas não são tão reais, certo? De vários animais já extintos, como o dodô, o castor gigante e o pássaro elefante. Acreditem se quiserem, mas existia um pássaro que era um pássaro elefante, porque ele era muito grande, como um elefante, mas ele era um pássaro. Então, quem quiser aqui pesquisar, acredito que no Google a gente consiga ver algumas histórias desse livro. Certo? Então, já aqui para baixo, a gente entra na nossa aula mesmo, tá? Então, acabamos com a correção e nós vamos agora partir para a nossa aula de português, as explicações do conteúdo. Certo? Então, aqui a gente já entra na página 48, tá? Analise os verbos abaixo. Existisse e surgisse. Agora, observe as seguintes palavras: maluquice, esquisitice e criancice. Todas elas são pronunciadas com o mesmo som no final. Contudo, elas são escritas de formas diferentes, conforme se vê a seguir. Então, olha só, isse com dois S's e issem com dois S's se usa somente em verbos. Então, toda vez que eu for colocar aí o verbo existir, existir-se, com dois S's, porque é para verbos. E esse se usa em substantivo. Maluco é um substantivo, que se eu colocar maluquice, fica isse com C, certo? Um exemplo, olha lá. A menina pensando num dinossauro, né? Na escola, bem em cima da escola, imagine só. Ai, ia ser bem legal, né? Se a gente saísse para fora da nossa escola e visse um dinossauro desse. Quer dizer, não sei se seria legal, acho que seria assustador. Mas, né, tá ali na imagem. Então, imagina a bizarrice se surgisse um dinossauro no meio da escola. Então, o menino, ele falou duas palavras que contêm o isse com C e o isse com dois S's. Só daqui, do que está escrito, eu consigo ver que surgisse é do verbo surgir. E bizarrice é um substantivo, pois bizarro, certo? É o que é uma coisa engraçada, é um substantivo. Então, por isso que no bizarro, quando a gente transforma ela em bizarrice, por quê? Porque lembra que eu falei, o texto, a frase tem que ter coerência. Se eu colocar assim, imagina a bizarro, não. Então, eu tive que adaptar a palavra, certo? Flexionar o substantivo. Então, eu tive que mudar para bizarrice. Como é um substantivo, eu uso isse com C. No verbo surgir, né, para eu flexionar ele para o tempo correto, porque eu não posso colocar, imagina a bizarrice se surgir um dinossauro, não. Se surgisse, porque os dinossauros já não estão mais aqui, certo? Então, eu tenho que flexionar o verbo acrescentando o isse com dois S's, certo? E agora aqui nós temos os exercícios, que nós vamos fazer os exercícios dessa página juntos, certo? Então, complete as palavras com a opção adequada de acordo com o verbo ou adjetivo entre parênteses. Estava muito cansado. Se eu não. Então, tá lá, ó. O verbo. Como é que eu vou transflexionar este verbo? Né? Então, ele estava muito cansado. Se eu não dormisse, eu preciso flexionar o verbo. Se é verbo, eu faço isso com dois S's. Certo? Estava muito cansado. Se eu não dormisse aquela hora, não estaria acordado agora. B. O filme foi surpreendente. Eu não esperava que a bomba explodir. Que a bomba o quê? Que a bomba explodir? Não. Que a bomba explodisse. Lembrando que explodir é verbo. Então, explodir, C, com dois S's.
C, não quero brincar com esse relógio. É uma, ó lá, chato. Putz, chato é um adjetivo, certo? Um substantivo. Quando a gente não entra em adjetivo ainda, a gente primeiro fala que ele é um substantivo, porque substantivo é aquilo que dá nome a todos os seres. Então, né, ele é um substantivo, só que ele tem a qualidade de adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que dá característica para alguma coisa, certo? Que dá um defeito, que dá um elogio, certo? Então vamos lá. É uma chatice. Se é uma chatice vindo de um substantivo adjetivo, então eu coloco esse chatice com C, certo? Ele não é um verbo chato. D, adorei brincar na chuva. Foi uma, olá, outro substantivo adjetivo. Então, como é que eu vou escrever isso? Foi uma doidice, com C, certo? E ter um tiranossauro rex de estimação é uma, olá, tolo, outro substantivo adjetivo. Então, é uma tolice, com C. Se ele ainda, verbo, olha lá o verbo existir. Como é que eu faço? Existisse. Eu preciso flexionar, certo? 2. Leia a tirinha. Você me ama, Olavinho? Quanto? Aí ele fala, mas é claro. Aí ele fala, um tantão assim. E ela fala, credo, só isso? Então, A. Qual foi a reação do dinossauro roxo diante da resposta do dinossauro verde? Como é que ele ficou? Ele ficou triste, ele ficou decepcionado ou ele ficou entusiasmado? Olha, eu acredito que pela cara dele aqui, ele ficou decepcionado. Ele esperava que ele falasse outra coisa. E por que ele se sentiu assim, gente? Por que será? Né? Então vamos ver. Aí, claro, eu vou ter que corrigir em sala, porque é a opinião de cada um. Então, eu não posso colocar aqui a minha opinião, porque eu posso atrapalhar na opinião de vocês. Certo? A B e a C eu vou ter que corrigir em sala, tá? Então, aqui, no nosso material de apoio da apostila, lá na página 9, eu tenho uma tirinha, certo? Sobre os dinossauros com a mesma tirinha daqui. É igual a tirinha, certo? Então, a gente vai ter que criar uma tirinha com final diferente. Então, embaixo, se a gente for olhar, deixa eu interromper aqui para eu mostrar para vocês, porque eu acho melhor assim. O que eu vou ter que fazer? A minha tirinha está aqui, o meu material de apoio, na página 9, certo? Então, essa é a tarefa de casa. Vocês vão criar aqui nos quadradinhos de baixo a mesma tirinha, podem desenhar, certo? Quem quiser, se não podem somente fazer os balõezinhos, certo? Para a gente saber qual que é o dinossauro e qual não. Posso colocar dinossauro roxo e a fala do dinossauro roxo, e o dinossauro verde, a fala do dinossauro verde. Então, eu vou ter que criar outra resposta, certo? Então, a primeira eu vou fazer igual. E as outras eu vou fazer com outro final, outras respostas, certo? Então, gente, essa é a lição de casa. Porque o que eu vou fazer? Vou também indicar para vocês, para quem não assistiu, o filme do Jurassic Park, onde fala bastante sobre os dinossauros, tá? E vou deixar lá no Que Mágico, também embaixo, este vídeo. Este vídeo aqui, deixa eu colocar a apresentação em tela para mostrar para vocês, porque ele tem praticamente 14 minutos. Então, esse vídeo aqui, ó, gente, tá? Já vou colocar o link lá para vocês no Que Mágico,
tá? Esse vídeo aqui, ele fala sobre o que matou os dinossauros, sobre a teoria que os cientistas falaram. Então, ele é um vídeo bem legal, tá? Eu já assisti, achei muito legal isso mesmo, certo? Então, eu vou deixar no link do Que Mágico para vocês assistirem, porque ele é um link de quase 15 minutos. Então, para a gente não ficar muito grande e muito chato, porque, né, às vezes é chato ficar assistindo ali numa aula 15 minutos de vídeo, então a prof vai colocar no Que Mágico o link para vocês assistirem. É um vídeo bem legal, então vale a pena assistir para vocês entenderem um pouco por que os dinossauros foram extintos, por que hoje eles não existem mais, tá? Para complementar a nossa aula. Então, já passei a lição, vou passar a lição no Que Mágico, e na próxima aula nós vamos seguir com mais atividades, certo? Esse já é um conteúdo novo que nós não tínhamos feito isso em sala, certo? Então, se cuidem, beijos da prof, a prof está com saudades, e até a próxima aula.